Eu quero iniciar saudando a deputada Estela, saudando todos os partidos políticos, a CUT, todas as entidades envolvidas nesse processo de organização do 1º de maio, todos os companheiros e companheiras trabalhadoras, saudar o povo paraibano que nos acompanha e dizer que nossa atividade é uma atividade de resistência, de coragem, é uma atividade, no dizer do poeta, em tempos de difíceis, em tempos de gente cortada. E não é exagero dizer que esse é o 1º de maio mais grave da história de nossa geração. Eu penso que nós temos a pandemia, que é o enfrentamento ao vírus, e nós temos o pandemônio. Eu quero aqui saudar a todos que têm coragem de resistir, de enfrentar e que são vítimas da ausência do Estado democrático de direito, que vivem momentos difíceis, a exemplo da nossa grande companheira Márcia Lucena, do nosso grande e eterno governador Ricardo Coutinho, e dizer, estamos juntos, o momento é de luta, é de resistência, e eu tenho certeza que dias melhores virão. Eu tenho certeza que o que nós hoje enfrentamos, esse pandemônio que representa o atraso, o obscurantismo, o retrocesso dos direitos trabalhistas e de uma sociedade humana, justa e igualitária, que é representada por muitos, mas a figura emblemática é o Bolsonaro. Essa situação que é grave no mundo e que é mais grave ainda no Brasil, porque nós temos um governo brasileiro que é obscurantista, que luta contra a ciência, que prega o genocídio, e nós que fazemos parte do corpo docente das universidades, nós sabemos o que representou esse governo de desmonte de uma educação pública gratuita, de uma educação autônoma e de qualidade. Esse governo que hoje prega o genocídio é o mesmo que quis e que tentou e que até hoje tenta destruir a ciência, a tecnologia e a universidade em nosso país. Temos uma situação muito grave, uma situação de completa miséria e humilhação do povo brasileiro, principalmente dos mais pobres. Eu quero falar aqui de 33 milhões de pessoas que não têm acesso sequer à água potável. Que nós falamos de isolamento, enfrentamos e observamos e sentimos a situação daqueles que moram numa casa com 2 cômodos, com 2, 3 famílias, com diversas crianças. É desse Brasil que nós estamos falando, de um Brasil que não permite que o povo brasileiro acesse bens e serviços, que humilha os mais pobres em filas imensas na Caixa Econômica, em casas lotéricas, de um Brasil que destrói sonhos. Eu falo de um Brasil de violência doméstica presente, de trabalho igual para salário diferenciado entre homens e mulheres. Eu falo de um Brasil que não respeita a agricultura familiar. Nós temos apenas 23% das terras plenamente cultiváveis na mão da agricultura familiar, que é responsável por 70% de todos os alimentos que são produzidos e que chegam a... Eu falo de 14% de financiamento de todos os recursos da agricultura familiar que vão para a mão dos agricultores que vivem da terra e que é o maior bem para eles essa terra. Eu falo dos trabalhadores dos Correios, que tem uma situação muito grave de precarização e de ausência de condições de trabalho. Eles estão trabalhando sem o direito aos equipamentos de proteção pessoal. Eles estão trabalhando onde a empresa não consegue garantir o retorno deles para casa. É um Brasil, é um capitalismo selvagem. Mas se o capitalismo é selvagem, no Brasil ele se configura como barbárie. Momento é de unidade.
unidade da classe trabalhadora. Mais do que formação de um programa, nós temos que formar um plano de ação urgente. Precisamos de um plano de ação cuja base seja a solidariedade dessa classe trabalhadora, a união e a solidariedade, que a gente possa reivindicar a renda permanente para todos os trabalhadores, os informais, as domésticas, todos os trabalhadores, o que vivem de Uber. Nós temos que fazer a defesa intransigente das políticas públicas, financiar as políticas públicas. O SUS mostrou que é a maior riqueza da democracia do povo brasileiro. Só não temos uma situação de tragédia porque o SUS resistiu e mostrou a sua força. E os profissionais são guerreiros. Toda a minha solidariedade e saudação aos profissionais da saúde. Dinheiro público para a produção, para a ciência, para a tecnologia, para a educação, para as políticas públicas. Dinheiro público para o povo brasileiro. Após a pandemia, 2 projetos estarão plenamente em discussão e em disputa. O projeto neoliberal, que já se mostrou que é tragédia, é morte, é genocídio, é contra o meio ambiente. Nós temos que mostrar o projeto dos trabalhadores e das forças progressistas, que é inclusão social, solidariedade, recurso para as políticas públicas e um mundo onde a gente possa viver com dignidade, com soberania e, sobretudo, dizendo: nós queremos um mundo com amor, mas nós queremos igualdade, nós queremos emancipação política. Que a gente possa construir esse mundo para terminar dizendo como poeta: todos possam brilhar, porque a vida é para todos. E a vida foi feita para que a gente possa desfrutá-la. Vamos juntos construir, porque nada a temer a não ser o correr da luta. E coragem é nosso nome. Um abraço no coração de todos vocês. Contem com Cida Ramos e com meu mandato para juntos construirmos esse mundo que todos nós queremos.